Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Papo do Box, o podcast para quem ama correr, não é especialista, mas gosta de bater um papo sobre corrida. E a gente tá aqui mais uma vez com o grandíssimo Dans, que colou junto com a gente aqui. Quem acompanhou a última cagada dele no último podcast, ele fez uma antes para poder não atrapalhar esse podcast. Estamos aqui com o Gabriel Peixoto e Renan Fiuza mais uma vez. O nosso grandíssimo Clemente, filho de Bird, a lenda. Ele tá nos Estados Unidos agora. Mas ele vai aparecer naquele... Vai parar na alfândega da volta, cara. O Operação Fronteira não vai pegar esse cara, bicho. Puta, se esse podcast aqui for pro ar antes, os caras vão parar ele lá, velho. Alô, Receita. Voltar, de olho, hein? Alô. É isso, galera. A gente vai ver lá o Brunão no... Como que é? Na fronteira do aeroporto. Aeroporto, área restrita. Aeroporto vai estar o Brunão lá. O que você tá fazendo aqui? Aí o cara abre a mala, tem 30 pedais dentro da mala. Você tá me falando, então, que essas 3 bases é pra sua mãe. É isso? Eu espero que você goste, viu, Bruno? Esse podcast aí é pra você e pro Ronaldão. Não esqueci do Ronaldão. Nossa, o Ronaldão, cara, eu mandei mensagem pro Ronaldão do último podcast que a gente teve. Eu falei, aí, ó, Ronaldão, tô falando de você em todo podcast, cara. O próximo eu não vou falar. Aí, ó. Virou assunto de novo, cara. Tá aqui você não falou. De novo. Mas eu falei, eu lembro do Ronaldão. Nem conheço, mas já considero pacas. É isso aí. Cara, Ronaldão, lenda. Beleza. O cara que iniciou antes de todos nós no automobilismo virtual, mas largou antes da gente começar também. Mas só pra te dar contexto, né, que tu não tava na outra, né? O Ronaldo, ele foi... Quando eu comecei, né, no automobilismo virtual, comecei no PlayStation, no GTA no Gran Turismo. Atropelando pessoas. Comecei no automobilismo virtual, assim, de lado de fora do carro. Mas enfim, quando eu tinha começado, o Ronaldo ele já tinha montado o cockpit dele. Ele montou e ele chamou, cara, vem aqui dar uma olhada como que é e tal. E aí eu fui lá ver como que era. E ele já tinha, né, 3 monitores, tinha pedal load cell da Fanatec, a base dele era bem legal também, o volante era bem legal. E aí, puta, foi aí que eu me apaixonei, né, cara? Na semana seguinte eu tava falando com o Navas, que é um cara que vende aqui em Curitiba os produtos de automobilismo, assim. E aí eu já tava comprando com ele uma base ali, um pedal também. Então foi por conta do Ronaldo. Mas só que eu nunca consegui correr com o Ronaldo. O Ronaldo ele já correu com várias pessoas aí, já fez vários endurances, mas nunca a gente conseguiu correr junto, porque ele teve uma filha bem na época ali, e daí desde então ele nunca mais montou o cockpit dele. Diz que vai montar, todo final de semana a gente pergunta e fala, não, vou montar. Isso aí já faz anos aí que a gente tá na luta com o Ronaldão. Esse final de semana aqui, né, o Fiuza que acompanha bastante também esse tópico, a gente teve a WEC de Interlagos. A WEC de Interlagos, para quem não sabe, é a Endurance, a World Endurance Championship. Então, basicamente, os carros GTs, hipercarros que correm, eles correm o mundo todo e as provas são de longa duração. Então, do mesmo jeito que a gente tem a Fórmula 1, que tem 50 voltas, enfim, a duração de 1h30, dependendo do circuito. E a gente tem a WEC, que é a mesma estrutura de campeonato, né? Só que ela foca em provas de 6 horas, etc. E dessa vez foi Interlagos. Então a gente não tava lá, a gente não tava nesse hype todo, a gente começou no automobilismo antes do ingresso ficar barato pra gente comprar, entendeu? Perdão, a gente começou depois, né? Então o ingresso teve a pré-venda, ele lançou barato, só que depois demorou um pouco e a gente, quando foi ver o preço, estava bem caro. E a gente teve a WEC, que o Brunão falou que comentou que foi animal. Então, só aproveitando o gancho aí que você falou da WEC, que a gente tá falando em Interlagos, né? Então, lembrando do primeiro episódio, que a gente tinha prometido 15 mil inscritos, ano que vem a gente vai levar um sorteado aí pra assistir a WEC às 6 horas no ano que vem. Todos nós vamos estar lá, pelo menos eu me garanto, o Gabriel, acho que o Lucas também, não sei se o Dans, o Bruno possivelmente vai, e o Gustavo talvez também. Então vai estar toda a equipe Carcará com mais um... O Gustavo é uma figura que é menos presente que o Ronaldão, né? Tipo, todo mundo tem o Ronaldão, assim, amigo imaginário. Toma essa alfinetada aí, Gustavão. Fica Gustavo assim, é nosso ó. amigo imaginário. Exato.
Não, mas ó, Que anda mais rápido que todo mundo aqui. anda mais rápido que todo mundo. Mas a gente é o Ghost, né? Ele é o Ghost. Ele é o Então, Ghost. mas Quase eu isso. só queria deixar um recado aqui, ó, pro Danilão lá do marketing da WEC, que ficou me enrolando. Era pra gente ter ido lá sim, viu? Ano que Eita, vem toma eu essa. quero ir e vou levar todo mundo aqui desse canal, hein, ô Danilão? Convidar a gente lá, hein? Mais uma Cara. vez, outra no Hypercar, 3 marcas diferentes, né? No pódio, tanto no Hypercar como também no GT3. Exato. 3 marcas Dobradinha de diferentes. pole. Cadillac fez dobradinha na pole, no Então, Hypercar. interessante esse ponto, porque das 4 últimas corridas, Toyota ganhou 2 e a BMW ganhou 2. Sendo que o Kevin Magnussen agora, eu acho que foi a primeira vitória dele na Hyper, né? Então, tipo, ganhou agora também. Chororô, teve os caras chorando. Exato. Legal. O Dudu não participou, porque o Dudu tava na INSA, né? Então ele optou por ir pra INSA ao invés da WEC. O Farfus, eu acho que... Eu não sei qual outro brasileiro que tinha também correndo, mas o Farfus era um correndo na BMW, que é a pintura linda, Dan, se quiser recriar ali, aceita, viu? já. Aquela pintura linda da BMW. Ah, sim, aquela pintura, na verdade, ela já entrou como oficial. O Trading Paints, que é a plataforma, eles estão tentando fazer algumas pinturas oficiais agora. Caramba, que E legal. essa foi uma das que eles já fizeram diretamente com o designer da realidade. Entendi. Né? Então, eles fizeram... Inclusive, né, isso daí é um papo bem polêmico. Porque antigamente na Trading Paints a gente tinha essa... A gente que é designer e trabalhava ali, uma das coisas que a gente fazia era isso, né? Replicar o carro oficialmente, não oficialmente, mas uma tentativa, e postar, e normalmente isso gerava bastante engajamento. Agora, com essa iniciativa da Trading Paints, eles estão fazendo alguns carros de forma oficial. Eles fizeram da DTM também, que foi os carros das 24 horas, né? Uhum. De Nordic Life, e aí acabou que todos os designers que antes faziam acabaram meio que sem esse espaço agora, eles estão meio que sendo consumidos pelo próprio Trading Paints, o que eu acho que é uma burrice, porque daí você meio que consome ali você tira o propósito da plataforma, né, que era ter as pessoas fazendo os carros, né, eles que estão fazendo agora. Então, esse carro entrou, ele tá disponível já, o do Brasil, né, que tem a pintura do Brasil. Isso sim. mesmo. Agora fica uma coisa mais você criar uma do zero e ver se alguém gosta, né? Enfim, e aí já fica mais difícil, né? Exatamente. Tipo, eles estão pegando carros que são muito icônicos e eles já estão, tipo, adiantadamente fazendo. Então, no dia que lançou a pintura que fizeram o exposure lá da livery para todo mundo, na vida real, eles ao mesmo tempo já lançaram na plataforma. Então, meio que cortou qualquer designer que gostaria de, sei lá, pegar e fazer uma réplica, sabe? Eu acho isso meio burrice, mas eles têm a escolha deles, né? Não impede a gente ainda de fazer, né? Mas eu acho que, corta o barato da galera que gosta, né, de pintura e tal. Inclusive, eles colocam um selo de oficial lá no site agora. E pra quem não por exemplo, se eu quiser fazer uma pintura... detalhe, né, no Trading Paints, na verdade, quando você é o designer, né, você ganha um destaque lá, você tem uma conta de designer, você tem o seu perfil de designer, certo? Tá. Exato, então. E aí, o que eles estão fazendo é meio que... Eu não sei qual que é o propósito deles em fazer isso, mas eu acho que tirar o poder da comunidade de replicar os carros e fazer com que, sei lá, a empresa que de fato fez o carro coloque lá, eu acho que é um negócio que é bom, mas é ruim, sabe? Ele é bom para quem usa, mas é ruim para os designers, entendeu? Porque daí perde a graça. A gente não consegue trabalhar em algo novo, a gente tem que ficar criando ou coisas nossas, ou essas encomendas aí, tipo, às vezes o cara vem, parece que quer fazer uma encomenda, daí a gente faz um carro para ele, sabe? Mas isso aí é um ponto bem polêmico da plataforma, uma decisão que eu não sei por que eles estão começando essa iniciativa, assim. Eles fizeram isso para os carros que correram todas as 24 horas esse ano, em Nords, então todos aqueles carros da Mercedes, eles estão como DTM oficial lá, então tipo, meio que entendi. ficou... Não sei se eles monetizam alguma coisa. Eles monetizam essas pinturas, alguma coisa? Não tem como, né? Não, acho que é gratuita, né? Exatamente, é gratuito. O que eu acho que pode estar rolando por baixo ali dos panos é uma monetização B2B, né? Pode ser que exista lá uma conversa do Trading Paints com a empresa que fez a pintura na vida real, de disponibilizar a pintura e nas redes sociais deles de forma exclusiva e oficial. Sim. Então, por exemplo, mesmo eu tenho a liberdade de hoje refazer a pintura e postar lá como Dance Racing.
Só que não é a oficial. A oficial já foi feita pela própria Trading Paints, entendeu? Em parceria com a empresa. Então eu acho que existe uma monetização, sim, no backstage entre eles, entendeu? Beleza. Mas eu acho que deve ser, tipo, um caminho para monetizar, assim. Ah, eu quero a pintura do Fórmula 1 da McLaren oficial, né? aí eu pago $2 pra Sim. Trading Paints, assim. Eu acho que é uma É. maneira deles monetizarem também. Cara, Um pouco. até é bom você ter tocado nesse ponto, porque hoje no LMU, por exemplo, se você quiser usar alguma pintura diferente das padrões, você tem que pagar. Você paga, faz uma... pagar um plano, é? Chama Race... Ah, eu não vou lembrar qual Tipo um que é patch, uma DLC que você baixa? Não, não é. É uma mensalidade. Isso, a mensalidade que Ô, você louco. paga. Só que o valor é, tipo, acho que é $4, alguma coisa. Inclusive, se você quiser correr, por exemplo, em algumas outras categorias dentro do próprio Le Mans, você precisa ter essa mensalidade, pagando essa mensalidade, senão você não consegue Caramba. correr também. Tá bom. Então, tipo, e é uma forma deles terem meio que o mesmo formato de dinheiro, né, de monetização que o iRacing, só que o iRacing é obrigatório, você não consegue fugir. O Le Sim. Mans Ultimate ainda te dá a possibilidade de, tipo, beleza, comprei o jogo, mas eu não quero gastar a mensalidade. Perfeito, você consegue correr, beleza. Só que não tem Entendi. pintura, é diferente, é só os padrões. E tem algumas limitações de onde que você entra, né, tipo, de corridas. Mas é isso. Tá um pouquinho mais limitado. Ah, e falando Tá. nisso, né, de monetização, não sei se vocês receberam um e-mail do iRacing, mas vai subir os preços, né? Vai ter uma Sim. atualização de preços aí, acho que é uns $3 a $4 mais caro. É de 13 para 14, né? É que a gente paga menos. Paga menos. No Brasil a gente tem um desconto por conta do Tony Canaan, né? Então, tem dois pontos aí que a gente precisa mencionar, né? Porque hoje quem corre no iRacing pela Steam, paga o preço cheio. Quem corre no iRacing pelo iRacing tem um desconto permanente de brasileiro, que acho que gira em torno de 15% a 25%. Desconto fixo. Fora Black Friday. Exatamente, fora Black Friday. Então, se você pretende correr pelo iRacing, vai direto na plataforma deles, não vá pelo Steam. O Steam tem um desconto inicial ali, só que, por exemplo, você paga um pouco menos na mensalidade, porém, tudo que é dentro da plataforma você não tem esse desconto. Então, a desconto do iRacing você tem 25% em tudo, tipo, na mensalidade, nos carros, na pista. Então, no longo prazo, na verdade, nem precisa ser tão longo assim, né? No médio prazo, você já paga isso daí. Pra quem tá começando, assim, vai testar pela primeira vez, né, Fiuza? Acho que vale a pena comprar ali na Steam, porque, cara, nunca correu, né? Vai ser a primeira vez que vai correr, então acaba sendo um pouco mais barato. Mas assim, um mês você correu, você já pensou assim, puta, eu vou me investir nisso daqui, né? Eu vou fazer um investimento de ter um cockpit, de me profissionalizar, ou profissionalizar não, mas me dedicar um pouco mais em cima disso, aí já começa a compensar muito mesmo ir pro iRacing, pagar pelo próprio iRacing. E tem também os descontos quando você vai comprando mais coisas, né? Tipo, você compra 3 pistas, tem um desconto. Você compra 6 itens, tem um desconto maior. Aí dependendo se você chega num nível lá que você comprou uma quantidade X de coisas, você tem o desconto permanente de 20%. Então, isso tudo vai somando e acaba sendo bem mais benéfico do que a Steam, né? Inclusive, você paga pela pista e carro porque eles têm o design, eles têm que comprar o direito de ter o carro, eles tentam reproduzir o carro com a montadora, com o piloto que corre naquele carro, com a pista eles passam laser na pista, para passar o laser na pista eles têm que pagar, obviamente, tem os direitos autorais da pista, né? Enfim, são royalties que eles têm que pagar para mesmo após eles terem fechado o contrato, né? Porque isso também é importante dizer, é que nem uma música. Eles nunca, não tem como eles comprarem, digamos, a pista digital e simplesmente ela ficar lá. É uma recorrência no pagamento. Então, é um modelo de negócio que é bem punitivo, se caso eles não tenham, digamos assim, pessoas o suficiente para sustentar a base, no caso, são os assinantes. Então, sim. O que pode acontecer com o iRacing, por exemplo? Se um dia a base de clientes diminuir muito, a gente vai provavelmente perceber ali uma diminuição de quantidade de carros para correr, uma diminuição de pistas para correr, porque eles pagam royalties sobre essas pistas e carros que estão ali. Então é literalmente um pedaço do orçamento da empresa que vai fora todo mês ali para manter o negócio rolando, né? E aí, já trazendo o ponto do aumento, né, das mensalidades, que eu acho que
tem muita gente reclamando, né? O pessoal trazendo muito sobre a reclamação do aumento, né? Que isso é complicado. Eu tenho uma opinião bem dividida sobre isso. Assim, acho que o aumento ele é substancialmente ok se você parar para analisar o cenário de infra no mundo como um todo, né? Porque para você manter a estrutura que o iRacing nos entrega em termos de performance e quando eu falo performance, é performance de resposta mesmo, né? Então você ter pessoas do mundo inteiro dentro de uma mesma sessão e você ainda sofre com alguns netcodes, que a gente chama que é aquele lag, que às vezes você bate no cara e na verdade você não bateu. Cara, isso ainda é mínimo se você compara com a experiência que você tem no geral, né? Não é sempre que você tem um netcode. Não é toda hora que você tá tendo um acidente ali que literalmente o pessoal se mata por conta daquilo. Então, o netcode acontece sim, o lag acontece, não é perfeito, mas eu acredito que todos os jogos, né? E eu posso citar até o jogo que eu jogava bastante, que é o World of Warcraft, né? Que você mistura milhões de jogadores de lugares diferentes em um mesmo... para eles aparecerem na sua tela fazendo exatamente aquilo, cara, é uma infra muito cara para manter. Sim. Então, quando a gente fala infra, computadores, uma rede gigante de... Enfim, tudo isso tem que manter, né? Sustentar o serviço. Então, é muito caro mesmo. Esse era o RPG que você jogava profissionalmente? Era, aham. Olha, sim. Tá aí, o spoiler. Ó. Vou jogar daqui. A gente vai descobrir nas vidas. Qual que você... Aslan? Cara, joguei bastante em algumas guilds, não World First, mas Aslan First, assim, Brasil First, em fazer algumas raids. Joguei no Aslan. Mudando completamente de papo aqui. Que é isso, bicho? Gabriel. Tudo bem, Gabriel? E aí, beleza? Como você tá? Vamos falar sobre isso. Semana eu quero puxar um gancho aqui da WEC de Interlagos, que é o seguinte... coincidentemente, não sei se coincidentemente, mas assim, a gente vai ter no iRacing, a gente tem uma semana da INSA que vai ser agora a semana de Interlagos, e como a gente corre F1BC, a cada 2 semanas a gente tem uma corrida, né, no campeonato, a gente participa no campeonato da F1BC, quinta-feira agora a gente vai correr, 7h30 vai começar, né, tem briefing tudo, acho que a corrida começa às 8 em ponto, mas enfim. É quali às 8, às 8 é quali, é quali às 8, isso. E aí teve a WEC, então olha só que coincidência, teve a WEC Interlagos, aí vai ter o iRacing Interlagos a semana toda, e a F1BC acompanha o iRacing a cada 2 semanas, né? E aí na categoria INSA, então a gente vai correr F1BC Interlagos. Coincidentemente com a WEC, né? Então a WEC correu agora com a gente. E aí, beleza. Aí eu pergunto pra você, como é que tá indo aí? Porque agora vamos trazer um pouco pra gente, né? Porque o pessoal correu lá, pô, legal, massa pra caramba, mas e aí? Fiuza e Gabriel, eu sei que vocês estão treinando. Eu não consegui treinar ainda, tá? Cara, confesso que essa semana de Interlagos, quando eu paro pra pensar em Interlagos, é uma pista muito legal porque é a nossa pista, né? É a pista brasileira dentro do iRacing, é a única que tem, né? Dentro do iRacing, então é uma pista muito legal, é o nosso Interlagos. Mas só que ao mesmo tempo a gente vai correr um campeonato que os brasileiros vão correr, né? Da F1BC. Tem algum ou outro gringo ali que participa? Tem gente fora, tá, Fiuza? O Hudson Joe de Barbie, Hudson Joe de Barbie GTP. É verdade, cara, eu só vou lembrar do argentino na entrada do teu box. Joãozinho, é isso que eu tô falando. Uruguaio. Desculpa, Argentina. Uruguaio. Então coloca o replay do uruguaio entrando no box aí, quando o Fuse estava correndo de pickup. Mas enfim, cara, como tem muito brasileiro correndo, essa é a primeira pista que todo brasileiro compra. Cara, se você for comprar uma pista, que você vai fazer? Você vai, vou correr em Interlagos, porque Interlagos é onde eu quero aprender, onde eu quero me desenvolver. Então todo mundo conhece muito bem a pista. Então eu não tô muito esperançoso não, tá, Lucão? Eu treinei, não é uma pista que eu vou bem,
Por mais que eu gosto da pista, é super icônica, não é uma pista que eu costumo ir bem, correr bem nela, porque ela tem as suas particularidades ali, mas eu tô treinando e vamos lá, vamos tentar fazer o nosso melhor aí para trazer os pontos para nossa Carcará, que a gente quer pelo menos chegar aí nas 3 primeiras equipes do Limp 2, né? Esse é o nosso objetivo aí. Eu quero terminar uma corrida, cara. Eu não terminei 2 provas, eu não terminei uma corrida. Na verdade, eu terminei a segunda, mas me jogaram no muro lá, né? Mas tá tudo bem. Cara, falando nisso, tem muita gente punida, né? Nesse grid, acho que tem umas teve uns 10 né? pessoas punidas, assim. Tem. O Bruno cara tá incluso nisso, viu? É isso, exatamente. O filho de Beard Clemente já tomou aí também, viu? Mas Ele não foi demorador, não. O cara que causou o meu acidente lá, se ele fizer a mesma coisa que ele fez na corrida passada, nessa corrida, ele é desclassificado. Porque só na corrida passada o bichão já cortou mais da metade de pontos. Você pode tomar 20 pontos de penalidade. Isso. Não, 19, porque com 20 você é desqualificado. Acho que ele tomou 11 ou 12 na última corrida. Ele acertou 3 caras, isso faz uma diferença no peso da... Cara, no começo da prova... A gravidade do acidente faz. A gravidade do acidente, né? Aí por conta de ter envolvido mais de 2 pilotos, né? É que eu acho que foram situações, né, Lucas? Foi o teu acidente, mas eu acho que teve outros incidentes que aconteceram também. Começo da prova, como qualquer... Assim, um parênteses aqui, até no Real acontece isso bastante, em Monza aconteceu recentemente. Cara, Real ali, todo mundo largou, aquele 30 carros assim apertados na primeira curva que faz um cotovelo ali em Spa, né, que faz aquele S ali, bateu em todo mundo e alguém é culpado ali, né? Enfim, às vezes se não acontece nada, beleza, mas enfim, aconteceu do cara ter causado alguns acidentes ali, ele pagou um drive-thru. E aí depois aconteceu aquele acidente lá, que infelizmente faltou um pouco de noção de espaço na disputa ali, e ele cortou o GT3, não é nem que ele cortou, ele bateu na metade do carro do GT3, não foi nem no bico, ele bateu na metade do carro GT3, que bateu num outro Limp 2, que bateu nesse Limp 2, ele veio pra direita e me levou que tava na direita, e foi todo mundo pro muro. E por incrível que pareça, o GT3 não morreu, o GT3 ficou ali, ele ficou vivo, foi só os Limp 2 pro muro. Eu acho que esse é um negócio do Limp 2, né? Porque a nossa, aonde a gente tá ali, né, no nosso volante, o cockpit do piloto, ele é bem pra frente do carro, né? E tem toda uma rabeta pra trás, tem toda uma estrutura ali que é grande, cara, não é pequena, né? Então acaba, se você não toma muito cuidado com essa traseira aí, ela é grande, né? Você dá o sentimento que passou, mas não passou, assim. Parece... Sim, exato, exatamente. E até o acidente que eu tive na primeira, que eu errei, o sentimento que eu tinha e a visualização que eu tinha é que o carro do rapaz que eu acabei batendo já havia passado e eu tava observando a roda e a lanterna aqui. E quando eu vi que ele passou, eu puxei para a esquerda. Mas eu não me atentei que o Limp 2, além de ter essa frente aqui reta, né, ele não acaba ali. Ele tem uma saia. E uma saia um pouco maior. E foi exatamente essa saia que pegou a traseira dele ali e aí acabou rodando. E eu tomei 5 pontos, né, de punição no campeonato por causa disso. E ainda mais 50 segundos. Né? E fiquei sem qualha ainda. É bem punitivo. Assim. Eu até concordo com essas punições pra você não deixar solto, assim, né? Porque senão ia virar a casa da mãe Joana e aí ficava... Não. Se com a punição já é assim, imagina sem. Exatamente. É isso que eu ia falar, né? O que eu percebo do LMP2, cara, é que parece ser um carro bem frágil. Tipo, você encostou, tipo, já não ficou o negócio. É bizarro, tipo, você deu um totozinho num GT3 ou encostou no muro, parece, sei lá, parece a Ferrari. A Ferrari é frágil, assim. Agora você pega o Aston um pouquinho mais rígido. Tudo bem que o Aston na nossa mão em Monte Panorama não foi tão rígido. Cara, mas vocês perceberam, por exemplo, assistindo a WEC, teve uma GT Sprint também, o quão frágil também é os carros. Eu gosto muito dessa fidelidade que o iRacing tem. Óbvio que não é 100%, eu não vou conseguir calcular que bateu numa roda num ângulo específico, que quebrou um componente específico num tamanho X. Assim, eles devem calcular a velocidade que você bateu com o ângulo aonde você bateu e olha, se aconteceu isso, é tal coisa, mas... Eu gosto um pouco da fidelidade do tipo, cara, se você bater a 50 por hora seco, você vai entortar a roda.
Você entendeu? É ainda 50 por hora. No simulador parece que você não tá a 50 por hora, né? Você tem uma sensação diferente que você não tem a física. Mas, pô, você tá ali a 100 por hora, 150, cara, você deu um totó, cara, você vai amassar o carro. Eu acho que o piloto na vida real também, ele não tem muito essa sensação que ele tá tão rápido, viu? Tem. Cara, eu pilotando. Discordo. Não, mas peraí, ó. Tipo assim, ó, eu pilotando, tipo, na estrada, às vezes você tá lá 200 por hora. Cara, não parece. Depois que você passa da. Caralho, quando você tá pilotando, velho, 200 por hora na estrada. Não, pô, mas peraí, Dan. A gente tá falando de você 200 por hora num automático, num banquinho confortável. Exato. O cara tá ali só na chapa de ferro com o Jail ali, com o ferro cruzado ali, segurando o carro, o bagulho tremendo inteiro, bicho. É isso que eu quero entender, porque, tipo assim, ó, no carro SUV, carro padrão, depois de 120 ali a 200, não muda muito, assim, se você tá tudo fechado, com os vidros todos fechados. Ali. Vê o Clio da minha mãe que 130 parece uma britadeira, velho. Ah, sim, não. Aí... Pega um Fusca, Dan, e chega a 90 por hora com o Fusca, velho. Nossa, aí não, mas o GT3 não é um Fusca, né? Tipo, ele tem um amortecedor bom, ele tem, não tem? Mas aqui é diferente, até trazendo... Eu vou trazer a experiência do Abarth. Que o Abarth, ele é um carro que ele é esportivo, mas ele é da categoria SUV, né? Eles conseguiram transformar o carro, o SUV, em um carro esportivo que tem um torque legal. E para fazer esse torque legal, eles precisaram mexer na roda, precisaram mexer na aerodinâmica e também mexeram na suspensão. A suspensão de um carro esportivo, ela é um pouco mais seca. Você sente realmente que tá batendo mais quando você passa em cima do buraco, quando tem algum calombo ou alguma coisa assim. Então, ela é um pouco mais dura, assim, você tem um sentimento, assim, do carro que é um pouco diferente. Se você já pega aí, sei lá, um outro SUV, geralmente eles são feitos para absorver mais o impacto, né? Então, consequentemente, você sente um pouco menos. Mas ele também não chega a velocidades maiores de carros que tem um pouco mais de potência, né? Inclusive, o Abarth, ele ganhou um Endurance, cara. Os caras pegaram o Abarth, fizeram uma leve modificação na injeção eletrônica dele e tiraram os bancos, colocaram Santo Antônio e o carro ganhou um Endurance, velho. Pegou o carro, tipo, de fábrica, assim, meteu lá o pulsezão Abarth e ganhou o Endurance. Pra quem não sabe aí, Gabriel, o Santo Antônio é o santo que eles colocaram do lado? Como é que é? Aqui tem que explicou. Falou, explicou. Porra, é o xizinho aqui, toda a estrutura do carro, aquela estrutura pra não manter o piloto intacto, né? Segurar o piloto aqui, assim, não... Se ele capotar, ele tem uma estrutura aqui que vai manter ele e vai ficar seguro, né? Não é uma estrutura que, por exemplo, se você bater a 200 por hora um carro nosso aqui normal, ele vai ter um impacto e vai amassar e vai danificar todo o chassi ali, a estrutura em si, né? É nítido quando você vê aquelas câmeras, não do cockpit, mas não do piloto dirigindo aqui. Até do piloto dirigindo, mas quando tá de cima, na lateral aqui do cockpit, você vê a câmera tremendo bastante. Entendeu? Se você pegar essa mesma câmera e colocar num carro de rua e der a mesma velocidade ali, ele não vai tremer. Então foi o que o Gabriel falou. Eu percebo que o carro pega tudo que é pedra, bump, você entendeu? Qualquer desnível da pista ele vai pegar, vai tremer e, cara, você vai sentir tudo. Você vê o volante do cara tremendo bastante, igual a gente tem no simulador aqui. Então, é totalmente diferente. Depois se o cara tá a 100 por hora, acho que não tem muita diferença depois que ele vai para 130, entendeu? Então, isso, beleza. Eu acho que o piloto, ele apesar de ele ter essa experiência mais raiz ali, porque não tem um monte de componente também, né, de segurança do carro, eu acho que, de 200 a 230, sabe, ele não tá nem aí, entendeu? A adrenalina já tá comendo ali, ele acho que ele não tem muito essa percepção de velocidade de 200 a 230. Mas, claro, não, você tá a 50, você tá a 150, é totalmente diferente. Eu acho, eu sinto isso porque, assim, no carro de passeio, digamos, né, eu gosto muito de Mitsubishi, né, então eu sempre gosto de Mitsubishi, eu tenho um. Então, carro de passeio, às vezes eu gosto de brincar, assim, de correr. Então, porra, quando você tá a 60...
Brincar de correr. Desce o caneco, a mulher falando, para! Exatamente. Então, tipo assim, a pessoa normal, ela a 60 já tá rápido, entendeu? Pra gente, assim, normalmente, pessoa que gosta de dar uns aceleros, a 110, 120 não tá tão rápido ainda, sabe? Então, eu não sei, eu sinto que se eu sentasse num carro de corrida, eu não ia ficar com medo, não, de velocidade. Cara, eu acho que o meu medo ia ser outro. Acho que o meu medo ia ser realmente não parar o bagulho, sabe? Ô, Fiuza, você correu aí nesse final de semana, né? E aí, como que é essa sensação? Então, é isso que eu vou falar, né? Você é 120 no carro, beleza, eu vou pra São Paulo quase toda semana, eu tô indo 2 vezes por semana, né? Sou do interior aqui. A 120, 150 na estrada, beleza, cara. Agora faz aí isso aí num carro baixo, num kart, por exemplo. Não, kart não. Cara, você vai sentir. Eu andei esse final de semana pela primeira vez, nunca tinha andado na minha vida. Tem um kart aqui no shopping. Eles alegam que é o maior aqui do interior, né? Então eu não sei, na parte de indoor pelo menos, né? Porque tem um em Aldeia da Serra que é grande pra caramba, que inclusive o convite está feito pra gente fazer lá. Pra ir lá pra Aldeia da Serra. Cara, eu fui, né, primeira vez, feliz, ansioso pra caramba. A hora que fazendo a inscrição lá, tudo, eu perguntei pra mocinha, né, tipo, que tava fazendo lá o cadastro. Antes teve o briefing também, a gente passou por um briefing, eles explicaram as bandeiras. Seguiram o briefing? Seguiram? Não, Então. Ela tá falando que já vai racing, Exato. Aí a pista lá, ela falou que o recorde da pista era 26.2. Eu falei, putz, olhei assim, tinha um pessoalzinho, uma família já andando lá, a família andando na casa dos 39, 40. Eu falei, caramba, os caras tão rápido. E o tempo da pista é 26, eu falei, nossa, o cara tem que voar nessa pista pra fazer 26, né? Mas beleza. Uhum. Aí eu entrei lá, fizeram um briefing, tudo. Tava eu, a patroa, o cunhado e a namoradinha dele, né? Então era mais pra fazer um rolê em família. E teve um cara aleatório, X lá, gente boa, inclusive. Não vou lembrar o nome dele, mas gente boa. Sei lá, tava sozinho, falei, vou entrar, né? Daí o cara largou na frente, eu fui tentando pegar o feeling do carro, tipo, o volante muito mais pesado que o Direct Drive que eu tenho hoje, que é um de 12 Newton. Então, eu acredito que gira em torno aí, talvez de uns 20, tá? O volantinho do kart, bem pesado. Mas durante a velocidade, você acaba acostumando. O cara saiu, acho que na quarta curva, depois que saiu todo mundo do box, o cara já deu o pé, cara, ele desapareceu na frente. Falei, tá aqui o pariu, o cara desapareceu. Olha o platô na vida real aí. Olha lá. Bicho. Eu tentando entender, tipo, o carro, acelerar, a sensibilidade. Mas à medida que foi passando, cara, tipo, eu comecei, sabe, você começa a pegar o jeito. E o mais engraçado disso é que teve umas 4 ou 5 vezes que o carro soltou a traseira, deu uma traseirada, e eu segurei o carrinho. E tipo, eu falei, pô, aí, cara, a sensação é a mesma de um GT3, por exemplo, você vai dar aquela traseirada na pista no R-Race, tipo, literalmente a mesma. Eu não rodei nenhuma vez, fiquei feliz pra caramba. Curar, né? Você viu o volante sair leve, né? Não, você fica mais leve, você sente, só que você, além do... Aqui a gente só tem o volante, né? Mas no kart você sente o carro traseirando, você sente um pouco a força G. O carro parece que dá aquela jogadinha, você sente. E como você tá colado no chão, fica, tipo, muito fácil de conseguir ter essa percepção. Só sei que no final das contas, a gente só fez 20 minutinhos. Lá pro final, eu tava, tipo... Tava tentando dar o sangue, né? Tipo, tava cansado também, mas eu tava dando sangue ali pra tentar acertar as voltas. E depois eu fui tentando ajustar, tipo, putz, aqui eu posso frear um pouco menos, aqui eu acho que não preciso frear. Porque a pista, eu até decorei, né? 20 minutos você acaba decorando. Eu achei que ia demorar mais tempo. Mas ela tem a T1 dela é uma curva de alta para a esquerda, e depois a 2 e a 3 é de baixa velocidade, tipo, e muito fechada. Parece tipo como se fosse um hairpin duplo. Né? Imagina a curva, aquele hairpin de Mônaco, só que 2 em sequência. Como você para muito no primeiro, no segundo você não precisa parar, não precisa pisar no freio mais. Só deixa o carro rolar, e sai com um acelerador mais cedo. E eu demorei a entender isso. Só fui começar a me ligar no final. Depois você tem mais algumas curvas, que são curvas que você não freia. Você vai embora, dá o pé e vai chutado. Eu só sei que no final eu tava começando, tipo, sabe, a achar o limite da pista. E faz no jogo. Só sei que eu consegui, feliz da vida,
Eu vou até carregar depois aí pra provar. Eu tenho o papelzinho impresso, mas eu consegui fazer 28.5 o tempo de volta. 28,5. Não, tá bom. 28.5. Quanto que o cara fez? O recorde da pista é 26.2. O cara que estava na minha frente fez 27.4. E você 28. Mas esse cara já era um cara experiente? O cara já conhecia, tipo, já ia lá direto, conhecia a pista. Depois eu fui trocar uma ideia com ele. Falei, cara, então, nessa daqui, como que você tá fazendo? É igualzinho no jogo, cara. Ah, cara, Daí que eu da falei, hora. não, daqui eu já Quer precisa dizer, você quer carregar? igualzinho, cara. Falei, Eu não, vou te daqui você não precisa protestar se frear. você não me falar. Exato, daí numa parte da reta lá que você tinha as curvas, eu tava dando um liftzinho, porque eu fiquei com receio, né? Tipo, começa a ficar um cagacinho. Mas aí falou, não, cara, ali é tudo pé embaixo até o final, só no último que você freia. E daí só sei que, tipo, é uma pista curta, ó, a média de velocidade minha foi 30 km por hora, só que várias vezes eu parei durante o traçado, eu não sei como que eles medem. O cara fez em 33. Que às vezes eu deixava o cara passar, igual na Race, deixava o cara mais rápido passar aí na frente pra tentar seguir no traçado. Cara, foi muito divertido, cara, muito divertido. Mas a sensação, vou falar pra você, a sensação de velocidade, o kartzinho ali, acho que deve ter chego a 50 por hora, tá? Na reta deles ali. 50 por hora ali é outra sensação do que você tá a 150 num carro de passeio na estrada. Não, eu acho que eu andei de kart uma vez só na vida, que foi lá na Granja Viana, lá em São Paulo. A única vez que eu andei, eu realmente tive medo do kart, porque ele é muito colado no chão, e essa sensação de você estar muito próximo do chão, eu acho que é isso que causa o medo no kart, especificamente. Porque eu sentia que qualquer momento, se eu batesse, eu ia sair ralando a cabeça, o ombro, sei lá, eu tinha um medo, assim, muito grande de eu tô muito próximo do local que me machuca, que é o chão, sabe? Então, isso que me afetou psicológico, assim, no kart. Mas, assim, eu sou muito doido, tá, gente? Eu tô realmente falando umas coisas aqui, mas eu andei a vida inteira de moto em São Paulo, eu tinha uma Harley, eu pegava 130 nos corredores, eu era muito doido, andava... E tem medo de kart? Alucinado, assim, exatamente. E no kart, eu sentava no kart e a única vez que eu sentei me deu um pouco de medo, assim. Muito mais medo do que fazer merda na rua de moto, assim, sabe? Então... Esse kart que eu fui, ele tem 200 cilindradas, 7 cavalos. Então, tipo, é pouco, é fraco. Esse uma marcha, não tem troca a marcha. Não tem troca. É igual desse da Aldeia da Serra, ele tem, acho que 17 cavalos. Então já são 10 a mais. Ele chega, se eu não me engano, pelo que eu tava vendo os vídeos, chega a 80 por hora. Esse que eu andei, acho que deve ter chegado uns 50, 60, porque é um negocinho mais curto. Mas por ter é até bom que você tocou nisso, que por ter uma marcha só, se você fazer uma curva de baixa muito lento, o carro sai morto, cara. Esse segundo hairpin, por exemplo... perguntar se sentiu muito, assim, porque a experiência que eu tive no kart é que você tinha que manter a rotação dele alta pra você não perder muita velocidade, porque parece que ele morria, assim, tipo, morre... Exato. É tipo o Limp 2, é exatamente igual ao Limp 2. Você pega ali, se você reduz pra primeira, vai muito lento, ele vai... daí que ele retorna. Ele vai aí? É igualzinho, cara. É exatamente a sensação. Ele vai vomitando ali? Dá aquela gargalada. Cara, vai diferente do kart que eu senti, eu já fui 2 vezes, né? Assim, não, minto, eu já fui mais vezes. Mas assim, eu fui do extremo, né? Eu fui no kart que tem lá em Interlagos, que é o autódromo do Ayrton Senna, e nesse dia que eu fui, tava com um puta de um sereno, cara, que eu já rodei, fui na brita ali, cara... Puta, é o pior, né? Porque aquele chove, deixa a pista úmida, mas ele não tira o óleo, né? Ele não tira a sujeira, então, né? Cara, eu tava pesadão, tava no meu auge de pesado, sim, e eu senti que eu tava tendo bastante tração, mais que a galera que era mais magrinha, assim, né? Só que ele tem uma descidinha, que essa descida você pega quase que acho que a velocidade máxima do kart, é muito forte, e ela tem um puta de um cotovelão na T0. Então você faz a T0, é uma retona muito grande, faz a T0 e aí vai o circuito que é tipo um miolo, assim. Cara, mas nessa daí eu falei, cara, eu vou frear mais dentro no kart, só que o kart tem um ponto. Se você perder a frente e ele der a traseira que você tiver rápido, acabou. Você vai rodar, e eu tava no sereno ainda. Eu, meninão, né, todo empolgado, não, vou frear mais dentro lá. Cara, na hora que eu freiei, não deu nem tempo, não tem essa de traseirar que eu segurei. Eu rodei, aí tinha brita, grama, brita. Eu pulei, eu parei no muro e tinha um casal me assistindo. E a moça que tava assistindo falou, minha nossa! E eu só tava...
Meus tentando cadernos. entender o que tinha acontecido, assim. Nossa, Meus foi bom com cadernos. as cordas. Mas assim... Bom, mas o que acontece caso quebre o kart nesses casos? A pessoa que estava pilotando é responsável pelo pagamento? Como é que é isso? Nunca... Não sei. Nunca Não sei. quebrei. Esse dia Não cheguei nessa quebrei. parte do regulamento Nunca também. Não cheguei nessa parte. Não cheguei a ser... Não. Eu assinei antes de Mas, ler. eu participei de uns shopping de kart, de uns kart de shopping, aliás. Eu fui um que era num auto shopping, na Avenida do Estado. Cara, que kart o Auto Shopping Global. horroroso. Meu Deus, que kart horroroso. Eu morava ali Teve- perto, inclusive. Metade do pelotão completou, tá? A prova. Porque teve um amigo meu que ele começou, aí o kart parou no meio. Aí ele trocou de kart, parou no meio. Trocou de kart, parou no meio. O meu kart, quando eu diminuía muito a velocidade, pra ele voltar, parecia que eu tava saindo do Polo Norte, assim, cara, gelado o carro. Tipo, eu parava o carro e ficava... Morto, né? Como é que é? Eu te falo muito devagarzinho, cara. Assim, horrível. Mas, Cara, então, assim, a eu acho que tem que última dar vez que sorte eu pra poder fui- você pegar um kart bom. A última vez que eu fui no Jockey Plaza aqui de Curitiba, que tem um kartódromo lá. E fui com alguns amigos meus. Cara, eu saí puto, assim, mas puto, cara. Gabriel Porque, ficar puto tem que acontecer um negócio. porque, cara, eu. Atualizar o driver. Com todo respeito, tinha uma criança que eu acho que deveria ter, sei lá, uns 6, 7, 8 anos ali. E ela tava indo respeitável. Matar a bem de criança. lentinha, assim, tipo, indo bem tranquilinha, cara. Ela ia mais rápido que eu, velho. Mas eu acho que era o meu kart, porque no começo da corrida ali, ele não pegava, ele não funcionava de jeito nenhum, não ligava o kart. E no meio da corrida morreu, cara. Tipo, morreu o kart mesmo, assim. Era o Eu kart, parei, era fiquei kart. parado lá, o cara teve que ligar o motor, daí ele vai, espera um pouco, acelera, não sei o que, daí tipo, porra, que bosta, né, experiência merda. Tem uns karts que tá bem judiado mesmo, cara. Nesse daí que eu fui do Auto Shopping, aí foi bem ruim mesmo. Nesse que eu fui, todos eles eram iguais. Então, toda a mesma cilindrada, não muda nenhum. A única diferença ali era realmente a pessoa pilotando. Daí, por exemplo, cara, praticamente era pra ser um rolê em família. Esse cara que eu até mencionei que fez 27.4, o cara tava alucinado, cara. Ele tava completamente emocionado. Parecia aqueles cara de GTP correndo com GT3 na pista, que muito mais rápido. Uhum. E tipo, e não queria saber, cara. O cara tava dando dive onde não tinha espaço. Ele tomou, literalmente, uma ou duas bandeira preta e branca de advertência. Porque o cara Caraca. tava realmente, tipo, não tem porquê, cara. A gente tava em 5 pessoas na pista. Só ele que tinha conhecimento. Pelo dive Tinha da Dona 4 que Maria, estavam fazendo pela primeira vez, praticamente. Tipo, não tem porquê. Sim. Loucura. Então, então, exatamente. É um negócio pra ser um divertimento. Mas, de fato, depois que o cara tomou a segunda advertência ali, ele maneirou. Aí foi bem mais tranquilo, assim. Mas teve a mesma bandeira, tipo, o pessoal tomando a azulzinha, aí a pessoa não saía da azul, por exemplo, o meu cunhado tomava azul, só que ele tava, tipo, correndo do lado da namorada dele, daí não sei se ficava com medo de passar a namorada pra não ter briga depois, né, namoro de adolescente, aí trancava a pista, ficava os dois um lado a lado, eu falei, pô, eu quero passar, velho, preciso dar a volta rápida aqui. Nem tinha farolzinho pra você ficar dando farol, não, né? Não tinha, não tinha. Joga pra um lado, joga pro outro. O cara tava quase pegando a bandeirinha, tacando na cabeça dos dois ali pra dar passagem. Mas, Mas cara, foi bem quando divertido, foi bem legal. você sentiu na hora que você tava dirigindo ali, eu, pelo menos quando eu andei de kart, o kart te permite ir de lado um pouco, né? Então, assim, você Sim, tá fazendo sim. uma curva, aí você fala, pô, essa aqui eu não quero perder a velocidade, né? Não quero fazer depois ali. Então eu quero manter. Você consegue sem frear, ou às vezes com o pé no acelerador e freando, os caras falam que não pode, mas o pessoal faz pra ir mais rápido. Você vai de lado, né? Você vai corrigindo o kart aqui, você vai puxando o volante de volta, o kart vai deslizando um pouco assim. Óbvio que você não pode fazer isso num GT3 da vida, né? Então, eu vou falar pra você que eu acho que eu tava tentando dar o freio de GT3, cara. Fazer um trail breakzinho ali. Por exemplo, a 1 era rápida, era bem rápida pra esquerda, né? Tipo, de raio longo. Eu entrava nessa 1, o pneu, tipo, sabe, cantando junto. Então, tipo, a hora que eu escutava o pneu cantando, eu falei, porra, eu tô indo bem. Feliz pra caramba. Saquei. Mas o carro, tipo, andava um pouquinho de lado ali e se fazia microcorreções no volante ali, naquele ali. Daí você até o limite do pneu, né? Pra você... Cara, foi muito legal, cara. Primeira vez, assim, primeira experiência foi espetacular. Aproveitar esse do real, do virtual aí, cara, você foi pra... Não sei se o Gabriel quer falar primeiro, ou você, mas... Não, o Lucão tem Você- experiência que todo mundo Uma tem que ter, história, né? Exato. Você foi pra Nürburgring, não foi não, Uma Lucão? história boa, cara.
Uma história boa, mas antes pra falar dessa história aí... Primeiro que assim, eu sou muito ruim, né? Tipo, vai, vamos lá. Ruim. Eu sou muito ruim pra saber das coisas, né? Eu fiquei na Holanda por um bom tempo. Tinha track day lá no circuito da Holanda, que eu esqueci o nome agora, que é aquele que vai de lado, né? Que o Hamilton rodou. E eu não fui lá. Mas eu fui pra Nords, na Alemanha, lá pro Green Hell. Mas é o seguinte, antes de falar de Green Hell, o que acontece? Eu não tinha carro lá. Acho que eu lembrei, é Zandvoort, não é? É Zandvoort. Cara, é o seguinte, o carro que eu fui lá, o que acontece? Eu sempre quis, eu não sei qual carro de... Ó, vou mudar um pouco de assunto aqui, qual carro do sonho de vocês aí. Mas o meu carro do sonho sempre foi um Volvo S60 dourado. Eu fui num salão do automóvel, cara, com meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, e eu ganhei um CDzinho, um CD-ROM da Volvo. E nesse CD-ROM, cara, olha, tem gente que vai... Eu ia falar, tem gente que nem sabe. Cara, o João sabe o que é isso? Meu Deus, cara. Coloca a imagem do CD-ROM. Quem nunca teve um CD de sertanejo, né, que a mãe ouvia? Leonardo, né? Mas enfim... E aí tinha esse CD-ROM da Volvo, cara. Eu me apaixonei, ficava dando play. Era só um Volvo andando assim, você trocava a cor e ele fazia um videozinho, cara. Eu me apaixonei. Só que assim, conforme foi passando o tempo, esse carro, a Volvo ganhou uma frente muito feia, com uns farolzinhos, parecia um tubarão, ficou uma coisa horrorosa. E eu larguei de mão. Quando eu fui lá pra fora e fui procurar um carro lá na Web Motors de lá, eu comecei a filtrar. Pô, quero um carro assim, quero um carro assado, não sei o quê. E um dos primeiros que apareceu foi o Volvo 2021, com o reface dele. Cara, eu vou pedir pro Joãozinho colocar. Esse carro é animal, cara. Quando eu vi esse carro, falei, cara, eu quero esse carro. Falei com minha esposa, falei, amor, vamos trocar uma ideia e tal. Aí a gente trabalhou, fez hora extra lá, eu fiz freelance lá, consegui comprar o carro. E eu fui pra Nords com esse carro. Inclusive, e eu vou mostrar agora, vou passar pro Joãozinho uma foto minha dirigindo esse carro lá. Cara, é o seguinte, cara, lá foi uma puta experiência, porque você chega lá, não é só você ir lá pra Nords, né? Tem todo o ambiente de Nords. Quando eu fui lá, eu nunca vi tanto Porsche aglomerado num lugar só. Cara, tinha, de verdade, eu não aumentando, eu tinha uns 30 Porsche GT3 911 da Manthey, um do lado do outro, assim, ó, fileiradinho. O cara parecia que era tipo, eram as M4 e os Porsche, M4 Porsche. Cara, tem uns Honda, eu vi uns Honda Pagani na minha frente, o dono dos Honda tinha um sapato de diamante, entendeu? Cara, loucura. O ambiente ali é outra coisa, sabe? Aquele, o restaurante do inferno, que acho que o pessoal fala, não lembro o nome, na catraca ali, cara, tudo, cara, sensacional, assim. Você chega de longe, você já vê o pessoal dando sabe, acelerando e o ronco dos carros, e você chegando perto de Nords, que é, o Nords o que é? É uma pista fechada, né? Pra quem não sabe, é uma pista fechada que tem 21 quilômetros e ela é no meio de um morro, né? Basicamente, você desce o morro, sobe o morro, é como se você estivesse no meio da serra. Faz arpim no morro. Faz arpim no morro, exatamente. Sobe na zebra, assim, subiu na zebra, ferrou, hein? Não sobe na zebra. Você não sobe na zebra. Só algumas lá, mas no geral não, né? Mas, cara, Piscou, é o seguinte. Lascou. Ó, e é o seguinte, quando eu cheguei lá, eu e um amigo da família, a gente ia alugar um carro pra poder andar, uma BMW lá, né? Só que eu esqueci minha carteira de motorista. Aí, seguinte, exato, cara, eu dei 5 horas de viagem pra esquecer minha carteira de motorista. E eu preparei tudo, mochilinha, luva, coloquei até a luva, esqueci a carteira de motorista. Aí eu virei pro cara e falei assim, pô, fiquei todo triste, o amigo da minha esposa ia dirigir lá, só que aí eu conversei com o instrutor, eu falei, cara, você não pode, né, dar aula aqui no meu carro? Ele falou, posso. Eu falei, cara, eu tô sem carta. Ele falou, cara, mas era o seu, você bater, você se fudeu aí, basicamente. Não, cara, demorou. Eu vou contratar você então. E, cara, eu preferiria... Eu sei que tinha outros carros lá, mas pra mim, pro meu sonho, eu queria ter dirigido Nords com o meu carro. Né? E esse meu carro que eu tinha, ele era híbrido, tinha 400 cavalos. Então é o seguinte, cara, eu tava louco pra dirigir aquele carro. E aí eu vou dar um passo pra trás pra terminar essa história. Eu fiquei 1 mês dirigindo no iRacing, treinando em Nords. E aí eu procurei dirigir com GT4, não com Porsche Cup, não com GT3, porque o GT4 ele é um pouco menos sem aerodinâmica, né? Ele tem pouco downforce comparado aos outros carros, e a potência do GT4 era parecida com a potência do meu carro. Então eu falei, cara, eu vou treinar aqui, cara. Eu treinei. Cara, chegou lá,
Na hora que eu entrei, aquele negócio, né? Comecei aquela lágrima, já encheu o olho de lágrima, você começa a ver um monte de carro acelerando na sua frente, as Porschona entrando, dando marcha, sabe? Cara, indo embora, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu olhei pro meu amigo do lado aqui, os dois já quase chorando. Cara, eu falei pra ele assim, ó, o Volvão, tô cheio de eletrônica, né? Pelo amor de Deus, eu comecei a acelerar, ele já começou a gritar um monte de coisa de insegurança lá. Desliguei tudo, falei pro meu amigo, falei, meu, eu vou sentar o pé isso aqui, mano. Passou um Subaru do meu lado, eu falei, eu vou pegar aquele Subaru, velho. Ele tá rezando já o amigo do lado. Meu amigo, mas é o seguinte, eu desci o caneco naquele carro, bicho. Eu fiz curva 150, 180. Então, tu conseguiu dirigir então, Lucão? Nossa, eu arregacei, cara. Sério, se eu não tivesse pilotado no simulador, eu não teria dirigido. Mano, você não tem noção, eu pilotei Já sabia o que horrores. esperar também, né? Não, já sabia, cara, sério, bump, curva, quando o carro vai sair, a velocidade, acelerar, o ponto, sabe, saída de curva, igualzinho, cara, foi maravilhoso. E detalhe, metade da pista, quando eu olhei pro lado, eu só ouvi isso, não, na verdade eu não olhei pro lado, na metade da corrida eu falei, cara, que da hora, e eu ouvi assim, ó, quando eu olhei pro lado, o amigo da minha esposa tava quase desmaiando, ele tava branco, olhando pra cima assim, ó, hey! Tentando respirar. Nossa! Mas e o instrutor achou legal? O que o instrutor falou? Não, a primeira volta que a gente deu, deixa eu dar uma volta aqui. A primeira volta que a gente deu, eu falei pra ele, antes de a gente passar pra alugar o carro, vamos dar uma volta. Só para poder a gente ver, porque a gente já vai se ambientar com a pista, e quando a gente pegar o carro de verdade, a gente se senta o caneco no carro. Né? A gente vê como é que é, se tem alguma coisa diferente e tal. Porque ele deu umas voltinhas, mas não tanto no simulador. E aí, beleza, cara, nessa primeira volta, eu não me aguentei. Quando eu cheguei lá, mano, eu sentei o dedo no carro. Desliguei tudo, modo esporte, cara, na hora que eu pisei, ele falou, caraca! Eu falei, mano, segura aí. Aí quando eu comecei a fazer as pistas, cara, teve zebra que eu sei que era mais tranquila, que eu peguei lá. Cara, subi na zebra, cara, cantando pneu o tempo todo. E aí ele começou a falar, nossa, você conhece a pista, né? Conheço. Você conhece a pista, né? Conheço. Cara, a próxima coisa que eu vi foi Aí eu olhei pro lado, ele desmaiando. A foto que eu vou mandar pro Joãozinho tem uma janelinha aberta, uma frestinha. Ele abriu porque ele tava passando mal, porque eu desliguei o ar, desliguei tudo, né? Meu amigo. Mas depois daquilo foi um desespero pra reviver o cara, bicho. Porque eu tive que abrir o carro, deitei o banco depois que saiu da pista, né? O cara ficou deitado uns 30 minutos pra se recuperar. Nossa, caramba. passou mal. Pelo que você tinha falado, Lucão, eu achei que você não ia conseguir dirigir porque você não tava sem a carteira. Mas no final você conseguiu dirigir, então. Consegui, cara. Dele, né? Não consegui, mas assim, ó, uma coisa também que é assim, Nords como funciona? Entrou lá, regra assim, velocidade de pista, regra de rua. Se você bater o carro, eles vão analisar de quem é a culpa, igual na rua, você entendeu? Chamou aqui a polícia, CT, seguradora, sei lá, eles vão ver de quem que é a culpa e de quem for a culpa, paga tudo. Se você sentar o caneco e bater numa Porsche, meu amigo, e a culpa for sua, pode esquecer. Primeiro, a seguradora não cobre, porque você está em Nords. Tem uma cláusula lá que se você estiver arriscando o carro em uma pista de corrida, você não paga, você não tem cobertura. Se você bater na Porsche, você vai pagar. Se chega uma polícia para averiguar o caso, ela ia pegar minha carteira, eu não ia. Eu ia tomar um grandão, né? Mas enfim, cara, eu tava em Nords, a pista dos sonhos, com o carro dos meus sonhos. Ah, que se lasque. Cara, que se lasque, vem cá, polícia. Você senta aqui do lado, vem cá. Eu botava a polícia do lado. Me leva pra cadeia. Me leva pra cadeia, mas primeiro eu vou sentar o caneco aqui. Aí depois o meu amigo alugou o carro, aí eu fui no banco de trás, mas ele foi na manhã, e ele ainda falou pra mim, se você não tivesse sentado o caneco no carro, eu ia sentar o caneco no carro dirigindo e eu poderia pagar aqui e ia dar um BO. Então foi até, entre aspas, bom. Mas não era uma questão de você ser o piloto, porque eu tenho isso, se eu vou no piloto, eu não tenho medo, mas se tipo assim, cara, é a outra pessoa que tá dirigindo, daí eu acho que não. Dá um pouco mais de medo já. Ó, vamos lá. O meu carro lá, ele faz de 0 a 100 em 4 segundos. 4,5. Então ele dá uma cotoveladinha. O meu amigo, ele alugou uma BMW M2 nova. E aí, eu tinha até falado com você, Fiuza, uma vez. A BMW M2 do iRacing, a que tinha antes, era a V6 lá, não sei o que, não sei quantos cavalos. A que tem agora, que tá mais fraca,
é 2.0, 200 cavalos. A de Nords lá, essa nova, é a mais ferrada. Então, na hora que ele deu uma patada, na hora que ele falou, o instrutor ele começa a falar pra você, cara, acelera. E a gente pegou um instrutor brasileiro, ele, cara, pode sentar o pé. Aí ele acelerava um pouquinho, cara, mais, um pouquinho, mais. Ele, cara, é o seguinte, a próxima que eu falar pra você, você vai pisar lá embaixo. Meu amigo, na hora que ele pisou lá embaixo naquela BMW, mano, todo mundo no carro aqui, ó. Pum! Eita porra, mano! Então, assim, eu acho que é a pegada de você tomar esses murros que ele passou mal. Você entendeu? Porque eu de passageiro não passei mal. Eu tava igual uma criança lá, curtindo o rolê. Lucas, essa não foi a BM que você tinha comentado que o instrutor falou, não mexe no TC desse carro. Exato. Cara, é o seguinte, aí, óbvio, cheguei lá, né, falei, cara, como é que funciona, se bate, não bate, tal, não sei o que lá. Falei, cara... explica o que é TC, né, porque TC é muito... Não, eu controle de tração, né? É o controle de tração que não deixa o carro patinar quando você acelera demais. Chegamos lá, eu falei assim, cara, o que acontece se eu bater, né? Pô, eu tenho que me preocupar com isso. Ele falou, olha, faz tudo que eu mandar que você não vai bater. Aí ele pegou, aí eu falei, tá, mas e teve situações aí, o que aconteceu? Ele falou, cara, teve gente aí que achou que era o Senna, né, que desrespeitou a pista, digamos assim, que Nords, cara, é gigante, tem muita curva, ninguém nunca viu, sabe, tem óleo na pista, tem o cara que leva a Brasília dele lá, pra quem não sabe, Nords você pode correr com qualquer carro lá, você entra na cancela, você corre, vaza óleo na pista, tem um monte de BO lá que você tem que respeitar a pista, não é só correr na pista. Sujeira, tudo. Tem a Brasília que você tem que passar, você não pode ir igual louco, enfim. E o cara falou, cara, não seja esse cara, respeite a pista. E ele falou, principalmente, tá vendo esse TC aqui? Se você mudar esse TC, você vai bater essa merda. Na lata. Cara, eu juro por Deus, ele colocou no máximo, ele não colocou no modo esporte o TC lá, tem uns níveis, ele colocou o TC na hora que o cara deu a pisada, a BM tava querendo sair. E o TC, tipo, não, segurando o carro. Ele falou, cara, se você tirar um disso aqui e você pisar errado, você vai rodar. Porque a BM ela tinha mais torque do que o Volvo. E, sim, cara, a gente ia querendo ou não, vamos lá. A gente não é piloto de corrida. Você entendeu? Eu não tenho a grana pra poder pagar uma BMW. Como assim, não é piloto, cara? A gente é piloto simulado. Exato, eu sou um piloto do papo do box, eu tô da Carcará, entendeu? Eu sou apaixonado e eu dou o meu máximo, mas eu sei que eu não tenho a experiência de um cara aqui de Nords ali. Pô, o Farfus tem não sei quantas horas, né? Ele vai pegar uma BM na primeira vez ali e vai arrebentar. Mas enfim, sim, cara, e aí ele falou, cara, não faz merda, se você fizer merda, tirar esse TC, a gente vai saber, você vai pagar. Você quer tirar o TC por conta e risco. Inclusive, teve um cara que passou do meu lado, cara, de BMW a milhão. Mas assim, cara, igual um maluco. Sabe aqueles caras do trânsito que você fala, ó, o amigão ali? Cara, 3 curvas depois ele tinha dado no muro. Nossa! Arrebentou, cara. Fumaça saindo, metade do carro arrebentada, a roda descansando aqui de canto, assim, sabe? Enfim. Cara, é isso. E nessas experiências lá, é fácil de ver os acidentes, né, Lucas? Sim, cara. Teve um cara que tava na nossa frente, que ele tava vazando óleo. E aí um monte de carro passou buzinando e teve um Porsche que entrou na frente dele e freou pro cara parar. Porque olha só, se você vazar óleo naquela pista e bater carro por causa daquele seu óleo, você paga tudo. Bateu 5 Porsche por causa de você, porque as Porsche passam em comboio, tá? Atrás de você. Mas aí o que tu tem que fazer nesse caso aí? Tu tem que chamar... Então, nesse caso aí, se você chegar lá na frente, porque você sai da pista, tem os stewards, né? Tem os comissários ali, eles veem se você bateu o carro, eles perguntam, ó, você bateu aonde? Se ele vê óleo manchado na pista, fala, opa, tá vazando óleo. Eles vão pegar esse seu óleo e vai acompanhar. Da onde você vazou esse óleo até onde começou, você vai pagar toda a areia que vai colocar em cima do óleo, porque tem que tirar aquela areia, né? Tem mais carro para andar. Se algum carro bateu, o cara fala, é você aqui, fica aqui, vamos pegar os carros que bateu. Se você bater lá, você paga o guarda-reio, o guincho que vai pegar o seu carro, a van que levou os caras que foi arrumar, a areia, você vai pagar tudo. Os caras falam que o preço mínimo do cara que você bateu. Cara, bateu ali no mínimo 2.000, 3.000 euros, você vai pagar só coisinha leve. Só pra começar. Nossa, você é louco. Pra mim, foi a melhor experiência da minha vida de hobby, assim, ó. O que foi a coisa que você mais amou fazer na sua vida? Cara, foi ir lá em Nords com o carro dos meus sonhos. E se não fosse o iRacing, não o iRacing, se não fosse o simulador, essa experiência, né, que a gente tem aqui, cara,
eu não teria... Eu não saberia disso, Curtido tanto. né? Mas, nossa, mas eu com certeza espremi o carro naquela pista. Nossa, você é louco. Mas, ô, Lucão, tem outra coisa que eu queria que você falasse também, que você me contou, que é um lance das famílias, mano. Do lifestyle Famílias? que é o lugar. É, Ah, o pessoal vem... Isso é Tá isso é um papo da hora que eu nunca imaginei, velho. tá bom. Eu nunca fui lá Cara, também, né? Então... você quer ver, assim, deve ter lugares que você vai se sentir mais pobre, mas eu nunca me senti tão pobre quanto em Nords. Você entendeu? Cara, é o seguinte, eu tava chegando lá, pirado, né, olhando, passava uns carros muito loucos olhando, aí passou do lado uma Porsche, uma Cayenne, né, a SUV, puxando um GT3 911 da Manthey, né, que já é o kit da Manthey, já é horror de caro. E atrás, outra Porsche Cayenne puxando um trailer. E você chega lá, do lado da pista, tem um gramadão que a galera para, né, pra poder fazer um churrasco e tal. Tem um belo do espaço, assim, parece um sítiozão, assim, sabe? E, cara, lá você via a galera no trailer, abrindo os trailers, assim, puxando uns armários, uns racks de pneu, sacou? Então, tipo assim, vamos lá, pensa comigo. Caramba. Pô, eu vou levar meu 911 GT3 aqui num rolê em Nords, vou arrebentar o pneu, acabou o pneu, que eu faço? Volto pra Já casa? Não, troco. eu tenho outro jogo de pneu. E é pneu slick, é pneu de corrida. Tarjinha vermelha do lado e tudo, sabe? Pneu retinho aqui, assim, ó. Aqueles que o kit de pneu é 20 mil reais, 30 mil reais, sei lá quanto que é lá fora. Zero bala. Não é mais Entendeu? caro, E hein? Pô, o cara sem camiseta aqui, pá, espetinho aqui de coração. Porra nenhuma, é mignon lá. Entendeu? E assim- o lance das famílias, né? Que, tipo, o cara, a família. Uma coisa que você me contou que o cara pega, entra no Porsche, dá uma volta em Nords, arregaça, volta, come um churrasco e fica lá de boa e depois faz de novo. Exato, cara. O cara, tipo, o rolê. Você não vai pra praia, você não entra na água e volta. Pô, vou entrar na água, molha um pouquinho e volta Isso é ali. muito Cara, bizarro. a água do cara é o Porsche. Ele pega o Porsche dele, vai pra pista e volta. Aí imagina. Ô, cadê o Jennifer, sabe? Cadê o Ron? Ah, ele tá lá dando uma volta lá com o Daddy agora, assim, entendeu? É isso, Assim, entendeu? Cara, que loucura, bicho. Que massa. cara. Mano, isso é doideira, velho. É, Isso é cara, mas doideira, velho. caralho. Mas é outro mundo, assim, né? E é home theater que chama? Não, home theater, tô viajando, velho. É. Quê? Ele Os gosta de carros home theater. Buguei os caras, quebrei o podcast. Tá bom. Não, Eu aceito desculpa, não é home esse theater, cara. É aqueles carros que os caras moram dentro. Como que é o nome? Motorhome. Ah, motorhome. Motorhome. Home Tinha motorhome. Eu tô com fome. Não é nem de comer. Não é nem de comer, bicho. Que isso, mano? Você tá muito louco. Cara, eu tô com fome. Tá faltando Red Bull Mano, aí. os caras. Os caras entram dentro do Porsche e arrastam o motorhome, não é isso? É isso, Tipo, cara. Não, leva tinha o motorhome pra aqueles motorhomezão grandão e que o carro vai embaixo. Eu não vi sair nenhum Porsche de baixo, mas eu não duvido que tinha um carro esportivo ali nesses motorhome também. Cara, animal. Assim, tem o posto mais motorhome famoso. com home theater dentro. Com o home theater dentro. Vale a pena. Eu com certeza eu quero voltar lá. Seria muito massa. Minha esposa não foi, né? Ela não iria. Tem um negócio, cara, que é o seguinte. Lá na pista tem uns desníveis, e tem que é o positivo, né? A pista fica positivo para você fazer a 180 que o carro vira. Né? Quando eu cheguei lá, eu não tava preparado. Eu tava assim, com o pé lá embaixo. Com o pé lá embaixo, descendo a 180 naquela. Tem uma. Eu não sei o nome daquelas pistas, é tudo Raschenblaschen lá, eu não faço a menor ideia dos nomes. Mas tem uma que ela desce e sobe. Quando você tá descendo, que ela te dá a pressão do carro, cara, eu juro por Deus, você desce inteiro no banco. Nossa, Porque você tá isso é da 180 hora. e na hora que ele dá o desnível, você faz tipo. Sabe quando você tá no loop na montanha-russa? A força G é aplicada embaixo. Aham. E aí- A força de aplicada embaixo. tipo, ela é bem. Até por isso os carros da Fórmula 1 não correm, né? Que tem lá. Porque tem aquela descida que ela é muito rápida, assim. Tipo, ela. Tipo, até os carros. Até o Limp 2, se você for, ele meio que dá uma voada, assim, cara. Ele dá uma voadinha, assim. Ele não. É no final do Cara. circuito, depois do carrossel. Vai descendo o morro, vira à direita e. Puta, é uma descidinha Ali, né? assim.
É uma descidinha que daí quando você encosta no chão, você tem que frear pra fazer uma curva direita. Ah, eu sei qual que é. Cara, esse daí meu carro pulou. E tem um detalhe do vovão, cara. Na hora que ele pulou, o cinto de segurança puxou inteiro aqui. Ai, caraca, Juro, na hora porque ele sai do chão e aí quando ele sente que sai do chão, o cinto puxa, né? A tecnologia Perde a da tração, né? E quando ele tira a roda do chão e, cara, batata, o carro tem 2 toneladas, tá? Na hora que ele tira, e assim, tá? Com freio de rua, pneu de rua, eu tava com o pé lá embaixo, 180, o carro saiu, e na hora que ele caiu no chão, o pé lá embaixo, e, cara, tipo, freia, freou, entendeu? Eu nem pensei no cinto, eu só tava pensando no freio, mano. Foda-se cinto. Mas aí depois desse rolo, teve que trocar pastilha, essas coisas, Cara, eu troquei pastilha e pneu antes de ir. E quando eu voltei, eu arranquei um naco do pneu. Pensa num pedaço de pão. Pega um pão francês e corta no meio. Eu arranquei esse pedaço de pão do pneu. De lado, assim, ó. De gastar. De gastar. Cara, mas assim, muito gripe na pista, muita marca de borracha. Vamos lá, agora eu vou fazer igual o Verstappen. 90% do que você faz no simulador, tipo assim, lá na hora, 90% é o que você faz no simulador, cara. 10% é essa porrada que você toma da força G, a adrenalina, porque, cara, o medo de bater, né? Sim. Assim, o carro jogando pro lado, você sentindo o carro dar aquelas tremidas, mas, cara, o simulador é, assim, quando eu corri ali, eu falei, cara, é muito real. O que você corre no simulador, você corre ali, enfim. E você sentiu alguma mudança na forma de pensar durante a pilotagem? Porque quando a gente pilota a mesma pista no simulador, é sempre a mesma coisa, né? Mas aí, vamos supor, né? Você foi pra vida real. Esse fato da adrenalina, isso te dá uma brecada, um medo, uma segurada? Total. Você ficou pensando nisso? Você não ficou pensando, tipo, tô treinado? Ó, eu não freiei 100% no ponto de frenagem. Entendeu? Pensa comigo. Tava freando um pouquinho antes, então. Pô, lógico, o GT4 ele tem o freio, do disco do bichão é do tamanho de um prato, sabe? Assim, sim, não é o mesmo freio, não é o mesmo carro. Sabe, 2 pinçonas ali, é furado. Um monte de carro que vai lá tem um monte de furo pra poder você refrigerar o freio. Então, quando você acelera, o meu não, o meu era disco de rua normal. Sim. Então, eu sabia que eu não ia. Até que teve uma hora que na primeira que eu sentei o caneco, quando eu saí e coloquei a mão perto da roda, assim, o freio tava pelando. Ele não chegou, eu não sei se ele ficou vermelho, mas ele tava pelando. Eu falei, cara, imagina se eu tivesse ido no limite do ponto de frenagem, sabe, ABS e tudo. Sim. Então, assim, eu fui com um pouco de cagaço, né? Porque... Você colocou, além do limite, já considerando que o carro não era um carro de corrida, você ainda colocou uma gordura que foi o emocional ali também que ainda te segurou. Sim, então. Sim. Pô, e um monte de medo que você vê, né? E pô, ainda já bateu. Assim... e ainda assim foi da hora, né? Imagina assim, o limite, velho. Eu respeitava na frenagem, cara, mas na curva, é assim, ó, eu caprichava na saída, mano. Cara, eu entrava nos late apex assim, mano, mas na hora que eu entrava eu já vinha batendo marcha pra baixo aqui, ó, na hora que eu dava o pé, o carro de novo e vambora, cantando pneu, velho. Nossa, muito bom, cara. Nossa, que louco. Pegando essa experiência aí, eu acho que o Gabriel também teve uma experiência de pilotagem no carro real também. Não teve, Gabriel? Tive. Pô, cara, acho que essa é uma das coisas bem legais que tem lá fora, né? O Lucão pôde ir andar em Nords com o carro dele. Eu passei um tempo lá na Inglaterra. E a Inglaterra, ela tem muitas experiências, assim, que eles se dedicam muito, né? Fazer experiência legal e tal. E uma das experiências que tem lá é você alugar carros supercars, que eles chamam, que são BMWs, Audi, Mercedona, enfim, o Aston Martin e Fórmula 1, que ele é inspirado no safety car, né, da Aston Martin, assim. Nossa, cara. Animal. É bem legal. E você pode ir num circuito, que são circuitos que tem até no iRace ali, tem uns 2, 3 que tem lá dentro do iRace, e aí você corre, cara, você aluga o carro, tem um instrutor ali do teu lado, aí primeiro tu chega assim, né, numa pista, você tem a opção assim, você quer fazer o Truck Guide
ou não. Tem essa opção. E o Truck Guide é bem legal, cara, porque é tipo numa M2, assim, é dentro de uma M2, com um piloto profissional, e aí ele dá 2 voltas. Ele dá a primeira volta falando dos pontos da pista, então, aqui nesse cone você freia, você aponta aqui, você acelera nesse outro ponto aqui. Tipo, ele vai... Ele dirigindo? Ele dirigindo, ele fazendo... Tá bom. Ele dirigindo e, tipo, ele dirige falando, e aí depois ele faz uma volta rápida, e você tá ali no carro observando, né? Eita. Vendo o que ele tá fazendo, assim, é bem legal. E aí depois, quando você é chamado, lá tem o teu momento, em que você é chamado e o teu carro tá pronto com o instrutor para você ir lá pegar ele e dar 3 a 5 voltas, depende do que você escolher ali dentro do pacote, né? E aí, cara, tu vai assim, tu pega o carro ali e começa a dirigir ele, e aí tenta replicar o que você aprendeu ali no Truck Guide, assim, e vai vivendo a experiência. E é muito louco, assim, porque a experiência mais legal que eu tive lá foi com uma Mercedes. E, cara, eu peguei um instrutor, assim, que ele era pensa, assim, no estereótipo britânico. Que é aquele cara todo polido, assim, né? Cara da realeza. Mas se você faz tipo, todo jeitão, mas se você faz qualquer coisinha errada, assim, tipo, ele berra, fica puto pra caralho, assim, e você fala, cacete, meu, esse cara vai me bater aqui, né? E aí, cara, na primeira volta que eu fiz, ele tava do meu lado, assim, era... Power! More power! Deu caralho, meu. Eu acelero essa porra aqui, cara. O que eu faço com isso aqui, né, cara? Tendo que pilotar ali. E aí, teve um momento que ele falou: você tem que fazer o que eu mando você fazer. Tipo, gritando. Caralho, assim, mano. Tá bom, cara, tá bom. E aí, nisso, cara, a gente começou a dar volta, assim, e aí ele falava, mó power, mano, foda-se, vou meter o caneco nessa porra aqui, é break? Então eu vou breakar mesmo essa caralho aqui. E foi indo assim. É porque senão os caras saem reclamando, né, que não correu o suficiente, né, então acho que deve ter uma meta ali dele também de fazer... Satisfação do cliente. De você sentir uma adrenalina também, porque se você sair dali sem... Tipo, achando que não valeu a pena, né? Quem se queima é ele, né? Eu acho que é esse o racional. Exato. Cara, teve um feedback, né? Que o pessoal não tava sentindo adrenalina. Mas eu acho. O cara falou assim, comigo. Do fundo do meu coração, que ele queria adrenalina pra ele. Ele, assim, lógico que ele quer. Ele tava tentando, tipo, vou tirar. Esse piá aqui sabe fazer alguma coisinha, então vamos extrair tudo que dá aqui pra gente fazer uma brincadeira legal. E no final, assim, ele até falou, cara, foi o melhor do dia, assim, tipo, putz, foi muito massa. Ele colocou, assim, você recebe uma notinha de pilotagem, né? Eles te dão, assim, te diz, o teu traçado é legal, a tua linha é boa, o teu trabalho com freios é legal, eles dão feedback, assim, e aí, o feedback que eu recebi desse cara foi, cara, muito bom, assim, foi a melhor corrida, e o mais legal é que eu dei 2 voltas a mais do que eu tinha pagado, porque ele até falou, assim, quando tinha fechado as voltas, ele falou... mais 2, porque tá muito massa. E vamos continuar aqui. Caralho, assim. que da hora. Então, tipo, nossa, foi que da hora. Muito, muito legal, assim, uma experiência super divertida. E eu recomendo muito, assim, quem tiver, né, possibilidade de ir lá. Qual país que foi esse? Foi na Inglaterra, num circuito que é perto de Oxford, lá. É um circuito que ele fica num aeroporto, e aí eles fazem o traçado dentro do aeroporto ali, assim. Oxford, Shell, alguma coisa assim. Na época, cara, era barato, assim, não era muito caro, assim. Eu paguei, acho que era uns R$1.500, R$2.000. E eu andei muito carro. Eu andei na Meca, eu andei num R8, eu andei num Porschezinho. Nossa. Eu andei num Cobra, num Shelby Cobra. Meu Deus! E eu andei no DB5, que é o Aston Martin antigo do 007. E aí, você fala do... o carro do 007. James Cara, Bond ali, ó. Esse carro, a Meca foi muito legal, o Porsche é mais ou menos assim, o R8 eu achei mais legal que o Porsche. Agora eu quero saber esse mais ou menos aí, velho.
Mas pô, fala aí do DB5 aí, eu quero... Mas, cara, pô, o DB5, meu, me apaixonei pelo carro, assim. Tipo, puta, é muito, muito da hora. A pilotagem, você pilota ele na direita e ele não é automático, ele é manual. Então você muda a marcha com a esquerda aqui. E ele é 6 marchas, 6 ou 5 marchas. E... Cara, pergunta leiga. Essa marcha pra esquerda, a primeira ainda é no mesmo lugar lá? Ou você puxa pra cá? Entendeu? Não, a primeira é no mesmo lugar da primeira, a segunda no mesmo lugar da segunda, a terceira no mesmo lugar da terceira, a quarta no mesmo lugar da quarta, aqui tudo no mesmo lugar. Não, beleza. Tipo, Legal, tudo assim, bem. ao invés de você puxar pra tua perna, você joga pra fora. Pra botar a primeira, assim, entendeu? Nossa, não sei se eu ia bugar, hein? Tá. Cara, que massa. E aí, E aí? tipo, quantos os carros? pedais são iguais, assim, o acelerador na direita, a embreagem na esquerda e no meio o Nesse freio. aí você podia sentar o dedo ali? No Sim, DB5? Ou todos. o cara falou vai mais cedo? É? Todos você senta bodega, assim, cara. Eles fazem pra você pilotar de verdade. Exceto. me livre pra ter um E teve Cobra. Caralho, pô, foi bastante carro mesmo. Foi o Cobra, foi o DB5, foi o R8, foi o Porsche, foi a Meca e foi um. Aston Martin F1 Virtus, eu acho. Que esse carro, ele foi o modelo de safety car da Fórmula 1. Cara, ele é todo, tipo, puta, você senta nele, assim, parece que você tá no Limp 2, fechadinho, assim, porque a visão dele é bem ruim, assim, não é boa, e ele, cara, responde muito, assim. E o instrutor falou, ó, esse carro aqui, dá uma aceleradinha um pouquinho devagar, porque tem um morrinho aqui do lado. E realmente tinha um morro, assim, né? Pra não rampar a porra do morro lá, se bater no negócio lá, né? Ele é que você dá uma aceleradinha devagar, mas de resto você pode pisar o pé, assim, normal, assim. Mas foi isso, cara. Eu paguei acho que R$2.000 no máximo, assim, foi. Nossa, que Aqui isso? no Brasil, cara, eu tava vendo, em todo ano em Interlagos também tem, eu acho que um pouco antes que antecede o evento da WEC, eles têm como se fosse um track day, que você paga lá, acho que os carros mais no topo, assim, acho que você paga quase R$4.000, cara, pra dar algumas voltas, e é um único carro. Nossa. Você pagou 2 pra dar volta em 6 carros diferentes. Nossa. Exato. E, cara, são carros... E que carros, né? E são carros que são carros, tipo, puta, Sim. de alto nível, assim, era o Audi R8. O Audi R8, isso aí foi em 2023, ali, 22, por aí. Cara, o R8 é o sonho de consumo de muita gente, assim. A mequinha que eu andei é a 720 alguma coisa, assim. É uma meca massa, cara. Um carro legal. O Aston Martin DB, ele é um carro de 1 milhão de libras, velho. É um carro caro. Meu Deus, assim. sim, cara. Não, eu ia perguntar, tipo, quando você fala a 720S é a McLaren, né? É a McLaren, cara, sim. É que você fala Meca, pra mim, eu tô acostumado no Meca, é a Mercedes. Meca, eu tô achando que é Mercedes aqui. Não, eu andei na Mercedes, eu andei na Meca. Eu andei na Meca. Mas eu ia andar na McLaren. Era o carro que eu tinha escolhido. E a McLaren que eu ia andar era a McLaren 720R, se eu não me engano. S, né? S, isso. É o que tá no iRacing, inclusive. Acho a que é do iRacing. iRacing, exatamente. É a que é do iRacing, cara. Meu Deus, que isso, cara? E eu não andei porque o carro quebrou lá e começou a vazar óleo. E aí eles recolheram o carro pra ir. Tipo, eles têm. É bem legal a estrutura, porque eles têm os mecânicos próprios lá. E eles já ficam ali prontos pra, tipo, alguém arrebentou o carro, fez alguma coisa assim. Já tem os mecânicos que vão levar ali, tipo uma mecânica aberta, assim. Aí eles já fazem a revisão, vão ajustando e tudo mais. No final do evento, a McLaren voltou. Mas na hora lá, ela tava dando um vazamento de óleo. E como o carro é muito caro, é um carro caro pra caramba, eles resolveram não arriscar e deixaram ele meio de fora. E aí eu escolhi a Meca, que foi, cara, uma experiência muito legal. Muito legal mesmo. Assim. Você sentiu... E você já tava no simulador? Ou... Como é que é? Pra ter noção do como foi isso? Não tava? Não tava no simulador. Eu
nunca tinha corrido, assim. Tinha andado de kart uma vez ou outra, assim. E aí fui me aventurar, assim. Vamos ver, né? Deve ser divertido andar nesse negócio, assim. E uma coisa que me surpreendeu agora, entrando mais pro mundo do nosso simulador, é que muita coisa dessa experiência você acaba trazendo pro simulador. Porque a pista tá ali, o conezinho, que é onde você tem que frear, o ponto de aceleração, o momento que você tem que dar o pé, onde que você deixa rolar, assim. Eu aprendi agora, né, que o instrutor, ele dava um tempo, assim, em que ele falava brake, no brake, power. E, tipo, tinha um espaço de tempo nisso. Ok, tô freando, tirei o pé do freio, e agora eu tô dando potência. Por que isso, né? Será que eu não tenho que estar freando, acelerando? É o deixar rolar. Era tipo um airpinzinho, assim, que você tinha pra esquerda, e aí você deixa rolar um pouquinho pra dar uma patada forte no final, assim, e conseguir levar com mais velocidade, assim, o carro. Então tem isso daí, cara. Aprendi antes de estar aprendendo no iRace, assim. Bem Cara, legal. Você falou esse brake, no break, power. Cara, era igualzinho o cara falando pra mim. E quando ele às vezes falava alguma coisa também, ele falava release. Entendeu? E aí ele. Às vezes falava, acho que o release era pra poder só soltar um pouquinho. Vou dar um link. Isso. Então, e no meu tinha o shift também, às vezes. Quando ele falava assim, shift. Principalmente no DB5, como era um câmbio diferente, né? Uma marcha que eu nunca tinha pilotado um câmbio na esquerda. Esgoelando a marcha ali, ó. Daí ele falava assim, cara, assim, shift. Troca a marcha aí, vai. Tipo isso. Shift. E no Aston Martin F1 também. Porque a potência era muito alta, cara. Então ele já falava pra não distracionar muito, já trocava mais cedo a marcha, assim. Ele falava shift. Aí, beleza, né? Vamos subir a marcha aqui. Será que se, sei lá, fosse ele pilotando ali um DB, ele já não ia esmiuçar mais, entendeu? A diferença, tipo... se fosse o Farfus ali em Nords, o cara, mano, arrebenta aí, senta o pé aí. Acho que sim. Teve alguns momentos que eu senti, assim, que eles preservam um pouco o carro também, pra não... Sim. Pra não... Puta, o cara não estraçalhar o cara não estraçalhar o carro, né? Mas em outros... Por isso que eu acho que o último me marcou muito, que o cara falou, foda-se a porra do carro aqui, mete o pé mesmo, vambora que eu quero... que da hora. Fazer... É a última do dia, vai. Vamos fazer com que seja uma experiência bem legal. E foi muito legal, assim, foi uma experiência bem bacana. É barato, é o que o Fiuza falou, assim. Um carro para você dar 3 a 5 voltas, 39 pounds, 49 pounds. Se você for converter isso daí, na época tava dando o quê? 200, 300 reais. Então, cara, uma experiência muito legal. Muito, muito legal. E é um carro massa. Tinha para os amantes aí, né, de carros de corrida de rua, tinha o Skyline lá, velho. Tinha o Skyline pra tu andar lá, velho. E ele tava lá. Meu Deus, velho. E era muito da hora, cara. Gabriel. Que lugar foi esse, mano? Que porra é essa, velho? Tipo, então, esse tem Interlagos também, que tem acho que o Supra e tem o Skyline, só que custa aí os 4 mil reais. 4 mil reais pra você andar quanto lá? Cara, não chega a ser nem 10 voltas. Sem entrar no carro. Entrar no carro, sentir o cheiro do carro. Não, já foi. Quem que me contou... Cara, eu era o Lucas, assim, na Inglaterra, né? Eu tava lá sentado, assim, o que eu vou fazer hoje, assim, tipo... Puta, um monte de coisa acontecendo, várias coisas. E aí o Ronaldo me manda mensagem. Pô, cara... Grandíssimo Ronaldo! Meu Deus, olha ele aí de novo, cara, meu Deus. No país do automobilismo, meu. Vê se tu não acha alguma coisa pra fazer do automobilismo aí. Vai pra Silverstone, vai fazer um rolê assim e tal. Deu. Você tá certo, Ronaldo. Eu tô aqui, eu vou fazer um bagulho muito louco. E aí eu achei esse Car Heroes, acho que é o nome. E coloca o logozinho aqui, ó, João. Ó, propaganda grátis. Então, aproveitando o gancho aí do Gabriel, que ele falou do país aí do automobilismo, o Inglaterra também foi meu primeiro.
Primeira vez que eu participei de algum evento de automobilismo foi na Inglaterra. Sério? Teve um evento depois que eu entro mais detalhes, não vou falar muito agora, né? Mas foi um evento de drag race, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fui, a gente passou um final de semana, uns colegas lá. Cara, foi espetacular. Choveu, tudo, tipo, a gente acampou na lama, na barraquinha na lama, chuva pra caramba. Mas o evento em si foi espetacular, cara. Teve aqueles carros que são, sabe, com paraquedas que que é a jato lá. Cara, o negócio é ensurdecedor, mano. E é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio aí do nosso podcast. Se você gostou desse conteúdo que a gente trouxe para vocês, não esqueça de deixar o like, compartilha com os amigos. A gente está trazendo uma experiência diferente, né? Nós que não somos pilotos profissionais aqui, estamos aprendendo, nos desenvolvendo e somos amantes pelo automobilismo virtual e também pelo automobilismo real. Deixa esse like, curte. É isso aí, pessoal. Mais um aí. Vrum.